A dose que faltava para o seu bem-estar. É cena que então mal nenhum pode causar. Se você gostou, então é melhor se preparar, porque já vai começar o Cometa Cenas. Em versão online, tá? Bem-vindos ao 68º Cometa Cenas, Dose Cênica. Você irá assistir Verborum Círculos, aula aberta da disciplina A Palavra em Performance, com direção de Sulian Vieira. Tenham todos uma ótima experiência. Você pode ter defeitos, viver ansioso, ficar irritado algumas vezes, mas nunca se esqueça de que sua vida é a maior empresa do mundo e que você pode evitar que ela vá à falência. Há muitas pessoas que precisam, admiram e torcem por você. Eu gostaria que você sempre se lembrasse de que ser feliz não é apenas ter o céu sem tempestade, caminhos sem acidentes, trabalho sem fadiga, relacionamento sem desilusões. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender as lições nos fracassos. Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito de sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Falando na língua de um simplório experiente que provavelmente preferiria ser um queixoso emasculado. Essa nota deve ser muito fácil de ser entendida. Todos os avisos dos cursos de punk rock sentiam ao longo dos anos, desde a minha primeira, digamos, introdução à ética e o abraço dessa comunidade, se mostraram ser verdadeiros. Há muitos anos eu não sinto mais a empolgação de ouvir e de criar músicas, nem de ler e escrever. E eu sinto uma culpa além das palavras sobre essas coisas. Por exemplo, quando nós estamos nos bastidores e as luzes se apagam e o rugido maníaco da multidão começa. Isso não me afeta mais da maneira como afetava Freddie Mercury, que parecia amar, saborear o amor e a adoração da multidão. O que é algo que eu totalmente admiro e invejo. O fato é que eu não posso mais enganar vocês. Nenhum de vocês. Isso não é justo para vocês ou para mim. O pior crime que eu posso imaginar cometer seria enganar as pessoas, fingindo e fingindo que eu tô me divertindo 100%. Às vezes eu queria ter um relógio de ponto antes de entrar no palco. Eu fiz de tudo pra aproveitar e eu gosto. Deus, eu juro que eu gosto, mas não é o suficiente. Nunca foi o suficiente. Eu aprecio o fato de que eu e de que nós divertimos e afetamos muitas pessoas. Eu aprecio o fato de ter tido um impacto significativo na música. Talvez eu deva ser um daqueles narcisistas que só dão valor às coisas quando elas se vão.
sou muito sensível. Eu preciso ficar ligeiramente entorpecido para recuperar o entusiasmo que eu tinha quando era criança. Eu preciso ficar entorpecido para sentir alguma coisa. Qualquer coisa. Em nossas últimas 3 turnês, eu tive uma apreciação muito grande por todo mundo que eu pude conhecer pessoalmente. Fãs da nossa música. Mas eu simplesmente não consigo superar a frustração, a culpa e a empatia que eu tenho por todos vocês. Há algo de bom em todos nós. Eu acho que eu simplesmente amo demais as pessoas. Amo tanto que me sinto triste. O pequeno, triste, sensível, pisciano homem de Jesus. Por que você não se diverte? Eu não sei. Eu juro que eu não sei. Eu tenho uma esposa deusa que transpira ambição e empatia. E uma filha que me lembra muito do que eu costumava ser. Cheia de amor e carinho para dar. Abraçando todo mundo que vive pela rua, porque todo mundo é bom e ninguém vai lhe fazer nenhum mal. Eu não suporto a ideia de imaginar que a minha filha vai vir a se tornar essa miserável, autodestrutiva, roqueira da morte que eu me tornei ao longo de todos esses anos. Pensar nisso me faz esquecer de como respirar. Bem, eu tô bem. E eu sou grato. Mas desde os 7 anos eu me tornei odioso para com todos os seres humanos em geral. Só porque para eles parece ser tão fácil lidar com outras pessoas que têm empatia. Só porque eu amo tanto e sinto tanto pelas pessoas. Eu acho. Obrigado a todos do fundo do meu estômago ardente e nauseado pelas cartas de preocupação ao longo de todos esses anos. Eu sou um bebê muito instável e temperamental. Eu não tenho mais paixão. Então lembre-se. É melhor queimar do que desaparecer. A gente tem que morrer tantas vezes durante a vida que eu já tô ficando craque em ressurreição. Bobeou, eu tô morrendo. Na minha extrema pulsão, na minha extrema unção, na minha extrema menção de acordar viva todo dia. Há dores que sinceramente eu não resolvo. Sinceramente sucumbo. Há nós que não dissolvo e me torno moribundo de doer daquele corte, do haver sangramento e forte, que vem no mesmo malote das coisas queridas, vem dentro dos amores, dentro das perdas de coisas antes possuídas, dentro das alegrias havidas. Há porradas que não tem saída. Há um monte de não era isso que eu queria. Outro dia, eu acabei de morrer depois de uma crise sobre o existencialismo, terceiro mundo, ideologia e inflação. E quando penso que não, me vejo ressurgida no banheiro, feito punheteiro de chuveiro, sem cor, sem fala, nem informática, nem cabala. Eu era uma espécie de Lázara, poeta ressuscitada, passaporte sem mala, com destino de nada. A gente tem que morrer tantas vezes durante a vida, ensaiar 1000 vezes a série despedida, a morte real do gastamento do corpo,
a coisa mal resolvida daquela morte florida, cheia de pêsames dos ombros dos parentes chorosos, cheio do sorriso culpado dos inimigos invejosos, que eu já tô ficando especialista em renascimento. Hoje, praticamente amor quando quero. Às vezes, só porque não foi um bom desfecho, ou porque eu não concordo, ou uma bela puxada no tapete, ou porque eu mesma me enrolo. Não dá outra. Tiro o chinelo e dou uma morrida. Não atendo o telefone, campainha. Fico aí, camisolenta em estado de éter. Nem zangada, nem histérica, nem puta da vida. Tô nocauteada, tô morrida. Morte cotidiana é boa, porque além de ser uma pausa, não tem aquela ansiedade para entrar em cena. É uma espécie de venda, uma espécie de encomenda que a gente faz para depois ter um produto com maior resistência, onde a gente se recolhe e quem não assume nega, e fica feito a justiça cega. Depois, acorda bela, corta os cabelos, muda a maquiagem, reinventa modelos, reencontra os amigos que fazem a velha e merecida pergunta ao teu eu. Onde você tava? Tava sumida? Morreu? E a gente, com aquela cara de fantasma moderno, de ex-persona falida, não, tava só deprimida. Dois garotos, um mais velho e seu companheiro mais novo, estavam caminhando por uma estrada que levava a um campo. Eles viram um casaco velho, um par de sapatos masculinos, bem gastos, ao lado da estrada. E ao longe, viram o dono daquelas coisas trabalhando no campo. O garoto mais novo sugeriu que eles deveriam esconder os sapatos. Depois, sem o dono ver, ficar escondidos para ver o pavor na cara do dono quando ele voltasse. O garoto mais velho disse que aquilo não seria bom. Disse que aquele homem deveria ser muito pobre pela aparência de suas vestimentas. Então, depois de conversarem e encerrarem aquele assunto daquela sugestão, o garoto mais velho sugeriu uma nova experiência. Ao invés de esconder os sapatos, eles iriam colocar uma moeda de dólar de prata em cada um e ver o que o homem faria quando ele achasse o dinheiro. E assim eles fizeram. Logo, o homem veio do campo, vestiu seu casaco, enfiou o pé para dentro de um sapato. Sentiu algo duro, retirou de dentro e achou uma moeda de dólar de prata. Alegria e surpresa brilharam no seu rosto. E ele ficou olhando aquela moeda várias vezes.
Olhou para os lados, não viu ninguém. Foi colocar o outro pé. E, para sua surpresa, encontrou outro dólar. A emoção tomou conta dele. Ele se ajoelhou e fez uma oração em voz alta, em agradecimento, onde ele falou da sua esposa que estava doente sem ninguém poder ajudar e seus filhos sem pão. Agradeceu ao Senhor fervorosamente por aquela ajuda tão necessária. Os garotos ficaram escondidos até ele ir para casa. Foram tocados por sua oração e sentiram um calor dentro dos seus corações. Logo que voltaram estrada abaixo, um deles falou para o outro: e agora? Você consegue sentir algo realmente bom? No início, ouvir, depois falar. Houve então um momento em que entre a escuta e a fala, a diferença era a mesma que entre o corpo e a dança, quando ele dançava. A primeira vez que eu amei um homem negro foi também a primeira vez que eu amei um homem. A minha pessoa olhou a sua pessoa de longe. Embora ele estivesse a menos de 3 metros, quase ao alcance da minha mão, por assim dizer. Há distâncias que estão dentro, e dentro é esse lugar difícil de reconhecer na paisagem. Ele se movimentava pela sala de ensaio, dançando como se recordasse alguma coisa muito sua a cada movimento. Eu olhava e ele dançava em volta. Eu querendo ser um sol improvisado, mas ele ia se tornando o centro, por toda parte daquela sala. Sem aviso, como se a música fosse interrompida, embora ainda fosse possível escutá-la, ele para. Vai até o canto da sala, pega uma toalha e começa a secar o suor do rosto, do peito, da nuca, e me olha. E neste momento, como uma revelação, você percebe que ninguém nunca te olhou daquela maneira. Então a figura se constrói em cena, a figura transtornada pelo sentido do encontro. Eu ouço a descrição da cena e me coloco em cena como uma espécie de enfermeiro a acompanhar o paciente. Eu me ponho ao lado da figura e tento imitar o tempo de sua respiração. Eu sou um ator. E a primeira vez que eu amei um homem, a cena era assim. A minha pessoa olhou a sua pessoa de longe. Embora ele estivesse a menos de 3 metros, quase ao alcance da minha mão, por assim dizer.
Depois de algum tempo, você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar a alma. Você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. Você começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Aprende que o sol queima se você ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje. Porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la, e que você pode fazer coisas em um instante dos quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. Que bons amigos são a família que nos permitem escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendermos que os amigos mudam. Aprende que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso devemos sempre deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os lugares têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Aprende que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que se pode ser. Aprende que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que se quer ser. Que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo.
Mas se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla os seus atos, ou eles o controlam. Que ser flexível não significa ser fraco e não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são as pessoas que fizeram o que tinham que fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas pessoas que você espera que o chute quando você cai são as poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que há muito mais dos seus pais em você do que você imagina. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes. Seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Aprende que só porque alguém não o ame como você quer que o ame, não significa que esse alguém não o ame com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar e viver isso. Aprende que não importa quantos pedaços o seu coração foi partido. O mundo não para que você o conserte. E aprende que o tempo não é algo que possa voltar atrás. Por isso, plante seu jardim, decore sua alma, antes de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que a vida tem valor, que você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Tem uma garota que eu conheço que os meus melhores amigos adoram. Minha mãe a conhece e vive dizendo quanto ela é criativa e faz coisas legais. Até minha ex diz que ela é linda. Muita gente ao meu redor diz gostar dela, mas essa garota nunca me desceu. Simplesmente eu não entendo o motivo de alguns acharem ela tudo isso. Ela desenha legal, mas algo ali não me convence. Eu, sinceramente, não vejo nada demais nessa garota. Um dia eu dei o azar de esbarrar com ela no elevador, quando eu estava indo visitar um amigo. Eu não vi que era ela que tinha acabado de entrar e pedi para segurar a porta.
Quando eu vi, já era tarde. Eu não a reconheci de primeira porque ela estava toda bagunçada. Os cabelos desarrumados, a maquiagem borrada, as roupas meio sujas de terra. Nem entendi nada. Meu amigo morava no último andar. E a merda do elevador ficava parando em todos os andares possíveis, sem subir uma alma. Parecia que o universo estava me pregando uma peça, me fazendo ficar o máximo de tempo possível sozinha com ela naquele cubículo. Eu rezava para entrar alguém ali só para eu poder dar qualquer atenção à pessoa e esquecer da presença dela. Ah, eu não contei a melhor parte. Como se já não fosse uma situação desconfortável e bizarra o suficiente, ainda por cima estava usando roupas iguais às minhas. Eis que, depois de algum tempo daquele clima péssimo, ela me olhou e perguntou: "Por que você me detesta?" Eu apenas a encarei com 1000 interrogações no rosto, mas não respondi. Ela perguntou de novo: "Por que você me detesta?" Calada eu estava, calada eu fiquei. Porém, quanto mais eu a ignorava, mais ela gritava: "Por que você me detesta?" Ela gritava, gritava, e aquilo foi me irritando de tal forma que no impulso repentino eu me vi com as mãos agarradas ao pescoço dela, apertando com cada vez mais força, vendo os olhos ficarem vermelhos e saltados, lutando inutilmente pela vida. Ela agarrou os meus cabelos e puxava e deixava-os emaranhados, enquanto eu a observava sufocar. Até morrer. Depois de alguns segundos, eu me dei conta do que tinha feito e entrei em desespero. Eu comecei a chorar sem saber o que fazer. E aí o elevador finalmente chegou no andar do meu amigo. Eu lembrei que, da janela dele, podíamos ver uma horta que os moradores do condomínio estavam construindo e tive uma ideia: enterrar o corpo lá. Eu só tinha que torcer para não ter adolescentes se beijando na escada de incêndio, mas por sorte, o condomínio parecia estar vazio. Eu tive alguma dificuldade de arrastar o corpo, mas eu consegui levá-lo até a horta e enterrá-lo sob a terra úmida. Acabei ficando suja e, no auge da minha falta de raciocínio, eu decidi ir até o apartamento do meu amigo para me limpar. Eu entrei no elevador rezando para não aparecer ninguém. Mas aí alguém pediu para segurar a porta e eu respondi de forma automática, atendendo ao pedido. Quando eu pensei em soltar, já era tarde. Uma moça entrou e eu não a reconheci de primeira. Mas depois, logo me dei conta. O elevador foi parando em todos os andares. E aí, ao perceber toda a situação, eu olhei para a moça, com os meus cabelos bagunçados, minha maquiagem borrada, as minhas roupas sujas de terra, e perguntei: "Por que você me detesta?" Quando não sei onde eu guardei um papel importante,
que a procura revela-se inútil, pergunto-me: se eu fosse eu, tivesse um papel importante para guardar, que lugar eu escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes eu fico tão pressionado pela frase "se eu fosse eu", e é aí que eu começo a pensar. Diria melhor, começo a sentir. E eu não me sinto bem. Experimenta. Se você fosse você, como você seria e o que você faria? Eu sei. Logo de início, se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida de onde se acomodaram. No entanto, eu já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos nem me cumprimentariam na rua, porque até a minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria preso na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a impressão de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos, enfim, a experiência do mundo. Experimentaríamos, enfim, em pleno, a dor do mundo e a nossa dor. Aquela que aprendemos a não sentir. No entanto, por vezes seríamos tomados de um êxtase de alegria pura e legítima que eu mal posso imaginar. Não. Acho que de algum modo já estou adivinhando. Porque eu me senti sorrindo. E eu também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Nunca deixem de usar o filtro solar. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria essa: use filtro solar. Os benefícios a longo prazo do uso de filtro solar estão provados e comprovados pela ciência. Já o resto dos meus conselhos não tem outra base confiável além de minha própria experiência errante. Mas agora eu vou compartilhar esses conselhos com vocês. Aproveite bem, o máximo que puder, o poder e a beleza da juventude. Ou então, esquece. Você nunca vai entender mesmo o poder e a beleza da juventude até que tenham se apagado. Mas pode crer que daqui a 20 anos você vai evocar as suas fotos e perceber de um jeito que nem desconfia hoje em dia tantas alternativas se escancaravam à sua frente e como você realmente estava com tudo em cima. Você não está gordo ou gorda. Não se preocupe com o futuro. Ou então, preocupe-se, se quiser. Mas saiba que preocupação é tão eficaz quanto mascar chiclete para tentar resolver uma equação de álgebra. As encrencas de verdade da sua vida tendem a vir de coisas que nunca passaram pela sua cabeça preocupada e te pegam no ponto fraco às 4 da tarde de uma terça-feira modorrenta. Todo dia, enfrente pelo menos uma coisa que te meta medo de verdade.
insignificante. Não seja leviano com o coração dos outros, não ature gente de coração leviano. Use fio dental. Não perca tempo com a inveja. Às vezes está por cima, às vezes por baixo. A peleja é longa. E no fim, é só você contra você mesmo. Não esqueça os elogios que receber. Esqueça as ofensas. Se conseguir isso, me ensine. Guarde as antigas cartas de amor, jogue fora os extratos bancários velhos. Estique-se. Não se sinta culpado por não saber o que quer fazer da vida. Algumas das pessoas mais interessantes que eu conheço não sabiam aos 22 o que queriam fazer da vida. Alguns dos quarentões mais interessantes que eu conheço ainda não sabem. Tome bastante cálcio. Seja cuidadoso com os joelhos. Você vai sentir falta deles. Talvez você case, talvez não. Talvez tenha filhos, talvez não. Talvez se divorcie aos 40. Talvez dance ciranda em suas bodas de diamante. Faça o que fizer. Não se autocongratule demais. Nem seja severo demais com você. As suas escolhas têm sempre metade da chance de dar certo. É assim para todo mundo. Desfrute de seu corpo. Use-o de toda maneira que puder mesmo. Não tenha medo do que outras pessoas possam achar dele. É o mais incrível instrumento que você jamais vai possuir. Dance. Mesmo que não tenha onde além de seu próprio quarto. Leia as instruções. Mesmo que não vá segui-las depois. Não leia as revistas de beleza. Elas só vão fazer você se achar feio. Dedique-se a conhecer seus pais. É impossível prever quando eles serão indo embora de vez. Seja legal com seus irmãos. Eles são a melhor ponte com seu passado e quem vai possivelmente sempre mesmo te apoiar no futuro. Entenda que amigos vão e vêm, mas nunca abra mão de uns poucos e bons. Esforce-se de verdade para diminuir as distâncias geográficas e de estilos de vida, porque quanto mais velho você ficar, mais você vai precisar das pessoas que conheceu quando jovem. More uma vez em Nova York, mas se mande antes de endurecer. More uma vez no Havaí, mas se mande antes de amolecer. Viaje. Aceite certas verdades inescapáveis. Os preços vão subir, os políticos vão saracotear, você também vai envelhecer. E quando isso acontecer, você vai fantasiar que quando era mais jovem, os preços eram razoáveis, os políticos eram decentes e as crianças respeitavam os mais velhos. Respeite os mais velhos. E não espere que ninguém segure a sua barra. Talvez você arrume uma boa aposentadoria privada, talvez você se case com um bom partido. Mas não esqueça que um dos dois pode de repente acabar. Não mexa demais nos cabelos, senão quando chegar aos 40, vai aparentar 85. Cuidado com os conselhos que comprar. Mas seja paciente com aqueles que os oferecem. Conselho é uma forma de nostalgia. Compartilhar conselhos é um jeito de pescar o passado do lixo, esfregá-lo, repintar as partes feias e reciclar tudo por mais do que vale. Mas, no filtro solar, acredite,